Boa tarde. Recomeçando, né? Porque o Face faz dessas. Vamos ver se agora vai dar certo. Então, vou esperar tudo entrar bonitinho para depois apresentar a minha convidada, né? Porque eu já fiz isso uma vez. Então, vamos ver se agora vai dar tudo certo. Uhum, uhum. Vamos ver se agora vai, né? Deu Voltei! certo? Parece que sim. Voltamos. Tá. Voltamos. Não, eu tive. Desculpa, eu demorei um pouquinho, mas eu aproveitei para reiniciar o celular, Aham, tá? tá certo. Porque às vezes fica tentando, não dá, quando eu reinicio dá certo. Então eu já estou aprendendo, né, as manhas. Tá? Andréia, só fica um pouquinho mais para aquele lado que eu tinha te falado antes. Isso, Isso! Porque ele sempre corta do outro lado. Aí entendi. você não. Tá. Tá? Então eu estava começando a te apresentar, acho que agora eu consigo. Coisas de Face, eu falei para você que com ele é uma caixinha de surpresa. Então, minha convidada de hoje, né, atendendo a pedidos, né, que ela está voltando, Andréa Sula Fonte Basso, a formação acadêmica dela, pós-graduada em Fisiologia, Biomecânica, Traumatologia e Reabilitação pela USP, 400 horas, uf. Instrutora certificada no método Meir-Schneider Self-Healing, com estudos avançados em coluna e visão pela School for Self-Healing United States. Califórnia, né? Isto. Graduada em terapia ocupacional pela Faculdade de Medicina da USP, de São Paulo. Experiência profissional. 19 anos de experiência com TO, né? Terapia ocupacional, com pacientes adultos com diversas patologias. Uhum. Não vou entrar em detalhes, tá? 23 anos de experiência com o método Meir-Schneider, como educadora e instrutora, pela Califórnia também. 8 meses de trabalho voluntário, Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade de Michigan, que é o estado que você mora, né, Exato. atualmente. É. Incluindo apresentação de palestra. Muito bem. 5 anos de experiência em reabilitação, cuidados e suporte a pacientes com Alzheimer. Puxa, que paciência, hein, André? Eles são difíceis, né, pra gente, nossa. 803 horas de especialização em reabilitação de terapia de mão no Hospital Samaritano de São Paulo. Sou vizinha dele em São Paulo. 800, com coordenação e desenvolvimento de grupos de self-healing para adultos entre 50 e 90 anos de idade. Interessante. Em diversos congressos, fundador e membro da diretoria da Associação Brasileira de Self-Healing. Fica em São Paulo? Fica em São Paulo? Essa associação, André? A sua internet tá lenta. Ela está ótima, acabei de testar. Deixa eu ver se não tem mais nada. A sua Melhorou? internet ficou lenta. Então, eu fui fechar tudo que eu tinha aberto antes de começar a live. Vê se melhorou agora. Agora melhorou. Isso. Eu esqueço, né? Se não fizer isso, não anda a coisa, sabe? Tá, onde que eu estava? Fundador e membro da diretoria da Associação Brasileira de Self-Healing. Ela fica onde, essa associação? Então, a associação, São Paulo? ela era em São Paulo. Ela não existe mais. Agora nós temos o grupo Self Healing Brasil. Entendi. Criadora, administradora e organizadora desse site, né, Self Healing Isso. Brasil, e criadora do C e Master Teacher em Magnifier Healing, que você vai falar um pouco hoje para a gente, né? Estudante ativa na atualização de conhecimento na área de reabilitação, terapias integrativas e espiritualidade. Seja muito bem-vinda, A Andréia. sua internet está um pouquinho lenta, Sandra. Está cortando algumas palavras suas.
Alguém que está escutando aí, vocês me Sim. escutam direito? É só a internet da Sandra que está mais lenta? Alguém pode fazer algum comentário, por favor? Tudo bem. Alguém que esteja escutando? Marcinha, você tá ouvindo a minha Perfeito. voz? Isso. A voz da Sandra ficou um pouco mais lenta, Sandra. Veja agora. Agora tá bem. Tá. Ótimo, então vamos lá. Seja bem-vindo, Andréia. E vamos lá, falar tudo que você tem para falar hoje, que eu sei que é bastante coisa, né? Então, Então, a nossa proposta inicial era como que chama aqui, ó? O relaxamento, né? Na isso, self-healing, isso. né? Quer começar por aí? Podemos começar por aí, então. Tá ótimo. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês é como a gente pode trabalhar a questão do relaxamento, né? Porque muita gente acaba ficando agitado com a vida do dia a dia e nesses últimos meses a gente acaba também ficando mais agitado ou estressado por causa da pandemia também, né? Então, o que eu posso aprender para fazer, cada um fazer para si, né? Para relaxar esse corpo. E a gente estava conversando com a Sandra, né, sobre o reiki. Então, o reiki é uma das maneiras que a gente pode não só acalmar o corpo, mas também reenergizar o corpo. E aí eu estava comentando com a Sandra que eu também não só estou aprofundando os meus conhecimentos do Reiki com a Sandra e com a Vólia, que está assistindo a gente aqui, né? Claudete também tá? Ela também está aqui, ótimo. Tá, Então, duas seja Alagoas. bem-vinda. Eu não vi ela chegando. Então, não só aprofundando os conhecimentos do Reiki, mas também eu tenho aprofundado bastante os meus conhecimentos do Magnify Healing, que também é uma outra técnica energética que está ligada com a Kuan Yin, que não sei se vocês conhecem. E aí, Pode falar um pouquinho dela, que eu amo. a Kuan Yin é a deusa da compaixão, né? Ela tem uma energia fantástica e ela é toda coração mesmo, né? E aí eu estava meditando em cima dessas duas técnicas maravilhosas, tanto o Reiki como o Magnify Healing, e como é que eu poderia estar trazendo alguma informação a mais para vocês, conectando com o self-healing, né? Então, de trazer essas energias, tanto do Reiki e do Magnify Healing, como também o trabalho do self-healing e que cada um pode fazer para si, não pensando muito, mas eu não conheço o Reiki, eu não conheço o Magnify Healing, eu não conheço a técnica, ou eu nunca estudei isso. A ideia não é essa, a ideia é trazer as informações similares que as duas técnicas, as três técnicas têm, né? E que a gente pode trazer para o nosso corpo e acalmar não só o corpo, mas acalmar o nosso coração, né? E nada melhor do que acalmar o nosso coração a partir do momento que a gente começa a sentir, né? E a partir do sentir que tudo se transforma. Então, isso era uma coisa que eu queria trazer. E aí, primeiro, né, quando a gente fala de coração, fala de sentir, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Sandra pelo convite novamente, né? Então, assim, eu realmente sinto uma gratidão pelo seu convite e a gratidão de todo mundo que está participando aqui, porque se não tivesse ninguém assistindo aqui, a gente não precisa estar fazendo uma live, né? Não tem graça nenhuma, né? Então não precisa, né? Graça nenhuma. Então, assim, primeira coisa, sentindo gratidão pelo convite e por todo mundo que está aqui participando, assistindo, e as pessoas que vão assistir essa live num outro momento, porque ela vai ficar gravada, né? Então, também a gratidão pelo interesse, o interesse de
querer cuidar da sua saúde, né? Porque a gente está tão assim conectado numa sociedade que só fala em doença, em problemas, né? A gente esquece Sim. de se conectar com a saúde que todos nós temos, né? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu conecto com o meu lado saudável? Ou eu só vou lembrar que eu tenho um corpo quando ele dói, quando ele tem um problema, ou quando ele só está doente, que eu já tenho que sair correndo e ir para o hospital, né? É só nessa hora que você vai lembrar que a saúde existe. E, tem corpo, né? exato, né? Usa como veículo. Exato, exato. Então, assim, quando a gente está falando em saúde, eu penso muito numa saúde não só física, corpo, né? Porque é através deste corpo que a gente se expressa no mundo, né? Mas a gente também tem uma saúde emocional, né? E a gente tem uma saúde mental, e a gente tem uma saúde espiritual. E aí que as informações se conectam, né? E aí que a gente consegue conectar o Reiki, consegue conectar o Magnify Healing da Kuan-Yin, e consegue conectar com esse coração que sente o tempo todo, quer seja sentir gratidão, quer seja sentir amor, quer seja sentir uma ansiedade, um estresse, uma preocupação, né? Então, onde que está a minha mente e esse meu coração, né? Onde que ele está neste momento? E a partir do momento que eu estou sentindo e que eu posso trabalhar essa minha expressão, que no caso eu estou falando para vocês, né? Então, lembrando que essa expressão que vai através de palavras, essas palavras são o somatório de um pensamento e de um sentimento, né? Então, vamos prestar atenção na saúde das suas palavras, né? Então, cada um prestando atenção na saúde das palavras, então eu vou conseguir observar como é que está o meu pensamento e como é que está o meu coração. E aí eu vou reorganizando caso ele não esteja indo para o lugar certo, para o trilho, né, desse amor, dessa compaixão, dessa saúde, né? Porque um corpo, para ser saudável, ele também precisa ter pensamentos saudáveis, ele também precisa de emoções saudáveis. E eu gosto muito de lembrar que quando a gente fala em emoções, o nosso corpo, fisiologicamente falando, cada emoção, cada tipo de emoção, ele vai estimular a fabricação de determinados hormônios. E esses hormônios, eles podem liderar a gente para um estresse ou liderar a gente para um relaxamento. Por isso que é tão importante, hoje já se fala muito sobre mindfulness, né? Já se fala muito sobre toda essa questão das palavras, dos pensamentos, mas já se sabe essa informação há muito tempo, né? É que hoje está se provando mais coisas. E aí, o que acontece? Cada vez que eu vou observando a qualidade das minhas palavras, eu também consigo mapear não, eu consigo direcionar os meus hormônios para eles serem a favor de uma saúde ou a favor de uma doença, né? E aí, voltando, a gente volta para o coração de novo. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo amor? Eu estou sentindo paciência? Eu estou com raiva? Eu estou estressado? Eu estou impaciente? Tudo isso está estimulando determinados hormônios. Esses hormônios, de novo, eles vão levar o nosso corpo e eles vão ativar o nosso sistema nervoso ou para o lado do estresse ou para o lado do relaxamento. Então, através de atitudes... E aí, no caso, desculpa, e aí no caso é o estresse negativo que a gente está falando, né? Sim. É o estresse de sobrevivência, o estresse que faz mal, que desgasta, que baixa o sistema imunológico. Exato, né? E por ser crônico também. Que favorece as doenças. Exato. Pode cronificar. Né? Porque assim, o sistema do estresse, ele, como a Sandra está falando, emergência. O problema é quando a gente está nesse sistema de estresse a maior parte do tempo,
né? E lembrando que o nosso sistema de cura, de saúde dentro do nosso corpo se encontra nesse sistema do relaxamento. Então, a partir daí, eu acho que a primeira coisa seria assim, o que eu estou sentindo, né? Como que está o meu coração? E aí eu vou pedir para vocês colocarem uma mão no coração e a outra no umbigo, tá? Só coloca a mão no coração e a outra no umbigo e sente. Sente a sua mão. Vê se você percebe, através da sua mão que está no coração, vê se você consegue sentir que esse coração bate. Vê se você consegue sentir se esse coração está batendo rápido ou lento. Se você estiver vindo mais acelerado, provavelmente ele vai estar mais rápido. Mas se você estava fazendo uma coisa mais tranquila, mais relaxada, ele vai bater com mais tranquilidade. E aí, eu queria que a gente prestasse atenção nesse coração e voltasse naquela palavra agradecimento que eu estava falando alguns minutinhos atrás. Porque se a gente agradecer o nosso coração, ele está batendo sem parar 24 horas por dia, desde que a gente estava dentro da barriga da nossa mãe. E essa questão, ela é muito profunda, né? Então, assim, aquele agradecimento de realmente um trabalho incessante, 24 horas por dia, desde que a gente estava dentro da barriga da mãe, desse tamanhinho, né? Então agradeça por esse trabalho que ele não para de fazer pela gente. E se a gente trouxer a nossa atenção para o umbigo, é a mesma coisa. Vamos lembrar que o umbigo era o que nos conectava com a nossa mãe. E esse umbigo, graças a ele, que tinha o cordão umbilical conectado com a placenta da mãe, né? Foi graças a essa região que a nossa mãe, cada um com a sua mãe, conectou e nutriu o nosso ser físico, o nosso ser espiritual, mental, emocional, a partir do cordão umbilical, desde que a gente estava na barriga da mãe. Então, outro lado. E aí, assim, a gente não pensa nisso, né? A gente pensa, o umbigo, fica dentro da calça, fora da calça, fica aparente, não fica aparente, mas é muito mais profundo do que isso. É uma região muito energizada, né? Então, assim... Fábio, querido, tudo bom? O Fábio está ali dizendo, não consigo. O que você não consegue? Sentir o coração? Eu acho que ele falou isso antes de eu começar o exercício, eu não tenho certeza. Ah, é? Então, e aí, assim... para mim apareceu agora. Então, quando a gente volta na palavra sentir, né? Como é que eu sinto o meu corpo? Né? O reiki tem muito disso, né? Como é que você sente a energia do outro? Né? Se eu coloco a minha mão no meu ombro, como é que eu sinto o meu ombro? Se eu coloco a minha mão no meu maxilar, como é que eu sinto o meu maxilar? Coloca um pouquinho, todo mundo, eu vou convidar todo mundo a colocar as mãos no maxilar. E sente o calor das suas mãos no maxilar. Se você quiser fechar o olho em casa, fecha o olho e só sente o calor das suas mãos penetrando no seu maxilar. E você pode até deixar um pouquinho os seus dentes entreabertos, a sua boca entreaberta. No caso aqui eu estou falando, né? Mas é deixar levemente aberta. E sente que você consegue relaxar a sua língua dentro da boca, como se ela conseguisse esparramar toda a região debaixo da boca. E sente o calor das suas mãos derretendo as tensões do maxilar, da boca, da bochecha, do rosto. E é como se você deixasse o seu maxilar relaxar, cair, e a sua mão segurasse o seu maxilar. E você sentisse com as suas mãos o peso desse maxilar. É muito interessante perceber isso. E aí, gradativamente, vai tirando as mãos. Quando a gente faz um exercício desse,
a gente vai soltando as mãos relaxadamente e vai sentindo o que que aconteceu com essa região. Às vezes a gente engole tanto sapo, né? Aí a tensão fica toda aqui e a gente nem percebe, Demais. né? E a gente nem percebe. E o fato de a gente fazer isso é tão confortante, né? Se você quiser fazer numa outra pessoa também da sua família, você pode pedir para a pessoa deitar e você coloca as suas mãos aqui nessa região. É possível fazer isso. Não precisa pensar numa técnica como Reiki ou como Magnify Healing. A sua intenção, o seu coração, o calor das suas mãos vão fazer o trabalho, né? A sua Porque, na intenção... realidade, todo mundo tem a sua própria energia, né? De alto equilíbrio. Exato, Né? exato. Então, quando você faz um self-healing, teta healing, qualquer outro healing, né? Reiki healing, vamos dizer assim, né? Você está subindo um degrau, né? Exato. Mas todo mundo tem esse dom Todo mundo tem. de se acalmar, A né? diferença é eu treinei ou eu não treinei. Essa é a diferença. Eu Exatamente. conheço um pouquinho de uma técnica a mais ou não, mas o fato de você não conhecer uma técnica não quer dizer que você não tenha essa energia, esse coração, esse amor, esse sentimento pelo outro. Basta ver as mães não vêm com com o currículo Sim. pronto, né? Elas vão aprendendo Não. com os filhos. Mas na hora de um problema do filho, a mãe vai lá e põe a mão, ela abraça, ela beija, ela faz cafuné. Ela está fazendo toda uma energização através do coração, com o que ela sabe, né? E tem melhor? Com, E tem melhor? com o que ela sabe, né? E muitas vezes, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas a minha mãe não fazia tal coisa. Mas tenho certeza que ela fazia o melhor que ela podia naquela situação, naquela, com a informação que ela tinha naquela época, né? Porque todos nós vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos aprendendo coisas novas. E se a gente compreender o outro com que tem uma atitude X, Y, Z, é porque se a gente entender que cada um fez desde a evolução como ser humano, fica muito mais fácil uma relação e fica muito menor uma questão de cobrança, por exemplo. Ah, mas você não fez isso, ah, mas você não fez aquilo. Mas a pessoa fez o melhor que ela pôde naquele momento. Então, se a gente compreender, a gente de novo sentindo, trazendo do coração para fora, enxergando o melhor que o outro pode nos dar naquele momento. E quando a gente pensa, isso me remete ao seguinte: quando eu estou fazendo qualquer coisa, se eu estiver com a minha mente, com o meu sentimento no aqui e agora, neste momento, né, instantaneamente, eu estou aqui, eu estou prestando atenção em você, Sandra, eu estou prestando atenção em qualquer comentário que as pessoas que estão escutando podem. Então, a minha atenção e o meu encontra-se neste momento. E isso é o mais importante para a gente começar a relaxar, né? Porque eu não consigo Presente no agora, né? eu não consigo relaxar o meu corpo se eu não estiver presente aqui. Mãos aqui, eu sinto com as minhas mãos que eu estou neste momento. Se eu presto atenção na minha respiração, eu trago a minha atenção para este momento, né? E isso é fundamental para a qualidade de saúde e uma qualidade de relaxamento profundo. A meditação, por exemplo, o que ela é? É nos remeter para este momento, independente da técnica, não é? Então, por exemplo, quando eu estou aprendendo a fazer uma meditação, eu tenho que trazer a minha atenção para o aqui e agora. Senão eu estou no passado ou eu estou no futuro. E aí eu não estou fazendo a minha meditação. Não é? Inclusive, um curso que eu ofereço
ele chama assim, quero meditar, mas não sei como começar. Por quê? Porque justamente tantas e tantas pessoas tentam fazer, mas elas estão tão agitadas, tão ansiosas, tão preocupadas, que elas não conseguem trazer a atenção para o aqui e agora. Então, eu uso a ferramenta que o Self-Healing nos traz para ensinar essas pessoas que queiram aprender a meditar, mas ainda estão nessa brecha. Eu quero, mas eu não consigo. Aí tem um vale aqui, né? Então, nesse vale que Sim, entra esse cabeça não curso. para, né? E aí, Tan, tan, neste tan, tan, vale tan, tan. que entra, né, o curso Quero Meditar, mas não sei por onde começar. E isso também, por exemplo, voltando para o Reiki ou para o Magnify Healing que a gente estava falando, é a mesma coisa. Como é que eu posso pensar em fazer um Reiki, um Magnify Healing, se a minha cabeça está lá na frente? Se a minha cabeça está lá no passado? Não, eu trago a expressão no aqui e agora, né? E aí, quando a gente pensa em respiração para trazer a nossa atenção para o aqui e agora, nada melhor do que a gente prestar atenção na nossa respiração mesmo, né? E uma das coisas, para quem está acompanhando a minha série de 21 dias, eu tenho uma série chamada Como Cuidar da Sua Saúde em 7 minutos diários. E quem está fazendo essa série, justamente no dia de hoje, tem um exercício que é para A bolha acalmar. está. A Volha está. Para um Ela e exercício o marido. para acalmar a nossa audição. A gente não presta atenção, mas a audição ela é tão importante como acalmar o coração. Então, o exercício, por exemplo, se eu, do mesmo jeito que eu fiz aqui no meu maxilar, se eu tapar os meus ouvidos, é que agora eu estou com fone de ouvido, mas, por exemplo, eu posso cobrir as minhas mãos, cobrir as minhas orelhas com a minha mão, aí eu posso fazer, por exemplo, um Em reiki, concha. né, com uma conchinha. E aí, agora, o exercício, por exemplo, se você quer acalmar a sua audição, porque tem muito barulho externo, e aí eu não consigo ouvir os meus sons internos, eu não consigo me voltar para dentro de mim mesmo. Então, quando eu tampo os meus ouvidos, eu começo a escutar a minha respiração. Então, eu vou convidar vocês. Eu vou fazer uma conchinha porque eu tô com fone de ouvido. Mas quem tiver sem o fone de ouvido, eu vou pedir para usar o polegar e tampar, fazer uma leve pressão no seu ouvido e prestar atenção na sua respiração dentro da sua cabeça. Quando você faz você pressiona levemente o seu ouvido, o que que acontece? Você, fechando os olhos, você vai escutar a sua respiração. Eu vou ficar um pouquinho quieta para vocês escutarem a própria respiração. Então, vocês tampam as duas orelhas. Eu não vou tampar as minhas duas por causa do fone de ouvido, como eu falei. Então, inspira lenta e profundamente. E expira lenta e profundamente pelas narinas, pelo nariz. Inspira lenta e profundamente. Expira lenta e profundamente. E a cada expiração, relaxa mais. Cada vez mais. Inspira lenta e profundamente. Expira lenta e profundamente. E agora eu vou pedir para vocês visualizarem quando vocês inspiram, imaginem a onda do mar. E a onda vai e a onda vem. Você inspira, com o som da sua inspiração, você imagina a onda indo, e quando você expira, imagina a onda voltando. Você vai imaginando, fecha os seus olhos e imagina quando você inspira a onda indo e quando você expira a onda voltando.
E gradativamente vai finalizando o exercício e vai tirando os dedos do ouvido. E me conta aqui nos comentários o que você sentiu. Enquanto eles comentam, eu já escutei o mar de primeira coisa. Depois eu escutei a respiração. Exato. Desculpa. Então, quando a gente faz esse exercício, né, a gente vai sentindo mais profundamente a respiração se tornar mais lenta e mais profunda. E aí, a cada onda que a gente imagina indo mais longe e voltando mais perto, a gente vai automaticamente não só relaxando, como a gente vai aprofundando a nossa respiração. E nada melhor do que tampar os ouvidos, né, para sentir e escutar a sua própria respiração, né? E aí, com isso, você vai acalmando o seu corpo e vai acionando aquele sistema nervoso de relaxamento que eu comentei no começo, né? Então, uma coisa muito simples vai acalmando o sistema nervoso, vai acalmando o cérebro, vai acalmando a respiração, vai abaixando a ansiedade, vai abaixando as preocupações. Batimento cardíaco. O batimento cardíaco, e o corpo todo vai se beneficiando, Sensação, né? E aí a respiração também interfere no acionar hormônios determinados do relaxamento, né? E quando a gente faz um exercício que nos remete para dentro de nós, a gente não só está trabalhando aqui e agora, né? Mas também acalmando todo esse coração também que não para de sentir coisas ao longo do dia, né? Sobrecarregado às vezes, né? Exato. Então, nessa linha de raciocínio, né, eu vejo o quê? Eu vejo o Reiki e o Magnify Healing como ferramentas diferentes de acalmar esse corpo, de acalmar esse coração, de acalmar todo um campo energético que se encontra ao redor de nós, né? Então existem maneiras diferentes de a gente relaxar, né? E eles são complementares. Não é porque você faz um que você não possa fazer o outro, ou vice-versa. Eles são complementares. É que um é mais a nível energético e o outro é mais a nível físico, né? Mas eles se complementam. Por quê? Porque nós somos um ser integrado, né? E quanto mais... Vários tipos de corpos, Exato. Né? E quanto mais a gente pensa e conecta, né, esses tipos de corpos diferentes, mais saudável a gente vai ficando, mais relaxada a gente vai ficando. E, consequentemente, a gente vai ficando mais feliz, mais descansado, mais energizado, né? Vai vivendo melhor, vai acalmando os outros, né? Vai. E as coisas vão... E você acha seu centro, né, Andréa? Exato. Você sabe que eu tive uma ocasião que eu tinha uma cliente muito gracinha, vinha regularmente, mas ela deu uma empacada e eu falei, mas o que será que está acontecendo? Aí um dia eu fui fazer um exercício de equilíbrio com ela, olha, sim, me veio na ideia, ajuda ela a achar o eixo em pé. E eu fiz. E depois fiz um centramento também com a respiração para ajudar tudo. E eu falei, agora eu quero que teus pés no chão, né? Porque eu vou te empurrar. E se você não estiver firme, você vai para trás. Né? Eu empurrei, ela quase se desmontou. Um pouquinho a sua fala. Fui até ela conseguir enraizar. Bom, eu fui fazendo esse centramento com ela em pé, bem devagar. Quando terminou, depois, terminamos o exercício, ela adorou e achou o centro dela, que ela disse que não tinha noção onde ficava. E depois ela me ligou, ela falou, não aguentei esperar a próxima sessão. Eu estou me sentindo tão diferente depois daquele exercício de 10 minutos que você fez. Olha que interessante. Aí a terapia dela voltou a
a fluir. Exato. E aí, como você Se você falou... olhar assim, ó, tanta técnica que a gente tem, tanto recurso, é uma coisa bobinha, né? Se parar para olhar. Tão Exato, simplesinha. exato. Achar o centro. Olha, menina, teve um resultado fantástico para ela. Né? Exato. E Quer quando dizer, não tem nada de bobo. Não, não, ao contrário, o corpo precisa desse centramento, né? É, Inclusive, nós temos exercício no self-healing para centrar. E quando você fala em equilíbrio, o self-healing o ótimo. tempo todo, nós no self-healing, nós o tempo todo falamos em equilíbrio. E quando a gente fala em equilíbrio, a gente pensa mais ou menos, ficar num pé e não cair, né? Não é só isso. Equilíbrio não é só isso. Nós temos equilíbrio emocional, Sei. nós temos um Não, equilíbrio não. físico também. Nós temos um equilíbrio mental e energético também. Quando a gente fala em equilíbrio, uma coisa Sim, que muita gente não imagina, nós temos equilíbrio também nos olhos, porque nós temos uma visão central e uma visão periférica. Se as duas não estão trabalhando em equilíbrio, a nossa visão também não fica boa. Então, a Mariane, que vai estar falando com você novamente, ela trabalha muito com a visão. E nada melhor do que trazer o equilíbrio entre a visão central e a visão periférica. E isso interfere também no nosso equilíbrio de vida, né? Quando fala assim equilíbrio, a gente também fala, por exemplo, braços, membros superiores e pernas, membros inferiores. Eu posso falar em um equilíbrio de lado direito com lado esquerdo, em cima, embaixo, na frente e atrás, visão central, visão periférica, ouvido direito, ouvido esquerdo, tudo é equilíbrio. Então, se a o que gente... é interessante ouvir você falar, desculpe te Não, cortar, mas faz a gente perceber que a gente tem um corpo que é o centro da nossa vida. Né? Porque sem corpo nós não estamos aqui vivendo a vida na Terra. Né? A exato, vida existe além do corpo. Mas enquanto se tem um corpo, quanto a gente sim, negligencia este corpo, né? exato, exato. Né? E aí entra até, por exemplo, Vai avançando o sinal, né? e aí a gente não lembra dessa história do equilíbrio. Por que será que a gente tem duas mãos, dois ouvidos, duas pernas, Dois né? olhos, Mas a gente só tem uma duas boca, narinas. É, né? Só que às vezes a gente é, quer falar mais e escutar de menos. Só que a gente tem duas orelhas para sim, escutar. E se eu falo demais, eu escuto de menos, né? Então, sim. isso também é uma questão de equilíbrio. Se eu falo muito, eu não dou tempo de escutar o que o outro tem para me dizer, né? Então, isso é muito importante da gente. Cortou. E a autoobservação é fundamental. Peraí, eu estou falando demais ou eu estou escutando de menos? Ou eu escuto muito e falo pouco, né? A gente pode perceber, por exemplo, às vezes a pessoa acha que fala muito, mas falar e se comunicar são duas coisas diferentes. Eu posso falar o tempo inteiro e não falar Sim. nada. A diferença entre falar e se comunicar é a diferença de eu conseguir, eu falar, eu posso falar e atacar os outros o tempo Verborreia, né? inteiro. Como eu chamo. Eu posso falar e atacar o tempo inteiro, mas eu não estou me comunicando, né? Agora, quando eu me comunico, se a comunicação for boa, o ataque, ele cessa, porque a comunicação foi boa, de qualidade. E aí é um equilíbrio novamente. Eu estou conversando Sim. com outro ou eu estou atacando e julgando, criticando o tempo inteiro? Será que esse julgamento, essa crítica o tempo todo, esse ataque um para o outro, não está interferindo naqueles hormônios que eu falei lá atrás, que nos trazem o equilíbrio ou desequilíbrio de saúde? Não é? Esses E ataques tudo isso acontecem tem muito a quando ver as com equilíbrio. pessoas estão focadas na dor, né? Elas estão focadas na dor e daí elas agridem e nem se dão conta, às vezes, né? Que estão agressivas, que Exato. não estão escutando a gente dar orientação, que não estão... elas ficam tão cegas na dor que costuma Exato. acontecer muito isso, né?
Quando você está falando de estar cego na dor, né? A pessoa está sentindo pouco, assim, ela para não está dentro, né? tomando conta do seu Autocentrado. coração. É, exato. Isso. Quer ver Aham. um exemplo bobo, né? Bobo não, ele é muito corriqueiro, Pode dizer. Simples. né? É, Simples. mais ou É. menos simples, porque para resolver não é tão simples assim. Mas ele Sei. vai levar muito essa questão do sentir, de como é que está o meu coração e como é que está a minha comunicação perante o meu coração. Porque assim, eu posso estar me sentindo carente, com falta de atenção, não estou sendo amado o suficiente, e aí eu expresso pela minha boca essa carência que está no meu coração, né? E aí eu cuspo palavras, Sim. né, de mágoa, de rancor, de Frustração. frustração, né? E Né? aí, olha que interessante, se você que é psicóloga, a Vólia que é psicóloga, né, vocês sabem bastante essa história do ego, né? Que adora Sim, falar sim. alto, né? Agora, quando o ego está falando muito alto, olha que interessante, né? Vai num consultório médico na sala de espera. O que Ah, acontece lá? É um competindo com o outro quem tem uma desgraça maior. e as trocas, né? E as trocas. Nossa. E aí, Ah, não, mas a minha é maior. Nossa, eu passei mal, né? Tem a competição. Nossa, eu tive uma dor, uma febre de 40 graus. é. Então, assim, Escuta de tudo. Ai, Deus. exato. Então, Ah, mas aí é. e tem que ouvir, né? Então, Falar. mas aí, olha que interessante, né? Ali você está vendo um ambiente, uma sala de espera, que eles estão indo buscar saúde. Eles estão indo buscar Uhum. uma cura, que não sabem direito como fazer. Mas não estão nem conseguindo enxergar o seu próprio coração que está machucado. E aí está tão machucado que não para de falar aquela lista. Fica retroalimentando a dor, né? Exato. Fica retroalimentando a E dor. aí que eu É gosto. isso que eu falei. É, E daí não enxerga outras coisas, não ouve. Está tão focado nisso que você tenta até dar uma palavra de conforto, ensinar um exercício. Não ouve, não exato. consegue abrir. Exato. E, Está ali para, né, e aí, assim, congelado dentro da dor. eu fico muito feliz agora que a medicina mais atual, né, nós já temos, assim, não só na área de terapeutas, né, mas principalmente já muitos médicos que estão falando mais de saúde do que doença. Então, o foco é Sim. outro. Então, Mais prevenção, né, do que exato, remediação. exato. Não que o fato de você já estar com um problema você não possa solucionar, mas o quanto ao longo do meu dia de 24 horas eu estou focando na saúde ou eu estou só falando de doença. Isso também tem a ver com equilíbrio, né? Então, as minhas palavras também me dizem se eu estou em equilíbrio. Eu falo mais de saúde ou eu falo mais de doença? Eu busco respostas para a saúde ou eu busco respostas para aumentar o meu vitimismo de doença? Eu não estou falando que a doença não exista, eu não estou falando que as pessoas não tenham Sim. problemas, né? Eu estou falando de o que eu posso, a partir do meu sentimento, do meu coração, mudar a minha atitude para E melhorar, como lidar com esses problemas, né? para melhorar Uma enquanto solução. ser humano, para melhorar enquanto ser humano e buscar a saúde. E não simplesmente tomar um comprimido e achar que resolveu tudo. Sim, Não é? sim. Então, eu pensei num outro exercício aqui, que eu vou pedir para todo mundo fazer. A gente falou um pouquinho de respiração, nós falamos de visualização, nós falamos de toque, né? E aí eu vou pedir para vocês podem até cruzar os braços assim, ou só colocar a mão no seu, no peitoral assim, e sentir a respiração. Só que aí, quando a gente fala em respiração lenta e profunda, o correto é respirar pela barriga. E aí eu respiro pelo peito só se eu fizer uma respiração muito profunda. No caso aqui do exercício, o meu foco não vai ser
o foco sempre vai ser uma respiração lenta e profunda. Mas se você colocar uma mão na barriga, outra no peito, lembrando também aquela gratidão, né, do que o umbigo já representou para você, o seu coração e tudo mais, vamos pensar o seguinte: quando a gente respira lenta e profundamente, se a gente imaginar os dois pulmões que a gente tem, o lado direito e esquerdo, de novo equilíbrio, direito e esquerdo, né? Os pulmões também trazem equilíbrio. Os pulmões também têm parte de cima e parte de baixo, também tem a ver com equilíbrio. Então, se eu imaginar, por exemplo, dois balões, né? E os dois pulmões como se fossem dois balões. Então, eu vou imaginar eu respirando pelo meu nariz e enchendo esses dois balões, né? Só que eu vou encher a minha barriga de ar, então eu posso imaginar a minha barriga inflando de ar, como se fosse uma bexiga que cresce, e quando a minha barriga murcha, a bexiga, quando eu expiro, a minha barriga murcha. Só que tudo isso está acontecendo através do pulmão. E a barriga só expande porque tem um músculo chamado diafragma que fica entre a barriga e os pulmões e o coração, que ele faz um movimento assim, que eu gosto de brincar, Sobe e desce. a grosso modo, eu gosto de brincar, que é o movimento de cogumelo, pizza, tá? Então, isso é uma brincadeira, só para a gente visualizar. Ninguém está aqui para assistir aula de anatomia. Então, quando o movimento de acontece porque eu enchi os pulmões de ar e empurrei o diafragma para baixo, consequentemente a minha barriga expandiu. Por isso que a barriga expande, porque o diafragma está trabalhando e esse é o serviço dele, né? E só lembrar que se o diafragma não trabalhar corretamente, simplesmente a gente morre, de tão importante que ele é, né? Então, assim, esse é um músculo que eu gosto muito e sempre gosto de enfatizar o músculo diafragma, porque ele é vital, vital. Sem ele a gente não vive, né? Então, eu vou pedir para cada um inspirar novamente, lenta e profundamente, imagina duas bexigas inflando os pulmões e murchando, ficando duas bexigas pequenininhas. E depois, na segunda parte do exercício, eu vou pedir para vocês mudarem a visualização. Então, fecha os olhos agora. Você pode colocar uma mão no peito, uma na barriga, para sentir mesmo. Se você quiser colocar só no peito, você pode, para tentar imaginar essas bexigas inflando e murchando, tá? Não se preocupe muito com técnica, nós estamos trabalhando o sentir hoje, tá? E sentir no aqui e agora. Então, inspira, imagina duas bexigas crescendo e duas bexigas murchando na expiração. E você inspira, as bexigas inflam. E quando você expira, as bexigas murcham. Mais uma vez, inspira, as bexigas inflam. E quando você expira, as bexigas murcham. Isso. E agora nós vamos imaginar uma coisa diferente. Você imagina que dentro do pulmão tem milhões de bexiguinhas, que são os alvéolos. É lá nos alvéolos que o ar tem que fazer uma troca gasosa. E esses alvéolos, você vai imaginar com a sua visualização, a sua imaginação, você vai imaginar milhões de bexiguinhas dentro dos pulmões, tá? Então, em vez de você imaginar um grande balão, você vai imaginar milhões de bexiguinhas. E aí, cada vez que você infla, é como se você tivesse enchendo uma bexiguinha a mais, pequenininha, e mais uma bexiguinha, e mais uma bexiguinha, e mais uma bexiguinha, e mais uma bexiguinha, até milhões de bexiguinhas ocuparem o mesmo espaço. Então você inspira e vai enchendo milhões de bexiguinhas pequenininhas e vai enchendo a do lado, a do lado, do lado, em cima, embaixo, à frente, atrás. E quando você expira, você vai esvaziando uma bexiguinha de cada vez, milhões de bexiguinhas esvaziando.
E quando você inspira, você vai enchendo uma bexiguinha de cada vez, pequenininhas, milhares de bexiguinhas vão se enchendo, 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 cada vez mais bexiguinhas participando do movimento, até não caber mais ar. E quando você expira, uma bexiguinha de cada vez vai esvaziando, vai esvaziando, vai esvaziando, vai esvaziando, vai esvaziando, até todas as milhões de bexiguinhas ficarem pequenininhas. E mais uma vez, inspira e vai enchendo as bexiguinhas de ar, uma do lado da outra, em cima, embaixo, na frente, atrás, no cantinho, lá atrás, nas costas, do lado do tronco, e vai mexendo para o outro lado, e vai enchendo, 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 mais bexiguinhas enchendo. E quando você expira, vai murchando uma bexiguinha de cada vez, e vai murchando, vai murchando, vai murchando, até imaginar que todas as bexiguinhas esvaziaram. E devagarzinho vai voltando, vai abrindo os olhos, e vai sentindo o seu corpo, e vai sentindo como é que ficou essa respiração, porque você imaginou milhares de bexiguinhas. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode escrever. Se alguém tiver alguma pergunta também, né, Sandra? São bem-vindas. Então, no Self-Healing a gente faz bastante trabalho com visualização também. A gente concilia, a gente combina o movimento, a respiração e a visualização. Tudo, e quando a gente trabalha a visualização, a gente está ajudando a fazer novas conexões neurais no cérebro. E isso vai fazendo com que, por exemplo, a próxima vez que vocês forem fazer o mesmo exercício, aquela conexão ela já aconteceu e aí você vai fazer com mais facilidade. Por isso que cada vez que você pratica um exercício, a vez seguinte é mais fácil, e é mais fácil, e é mais fácil. Então não importa da onde você começa, cada vez mais você vai conseguindo ir mais. Desculpe, entrou uma ligação aqui. Ah. Andréa, isso que você está falando é bem interessante, porque também, né, lembra daquele teste que a gente faz de PNL, que se a pessoa é sinestésica, se é visual, se é auditiva? Sim. Você trabalhando com o visual, com o auditivo e a sensação corporal, exato, você está favorecendo os 3 tipos de personalidade, né? de sensibilidade, quero dizer. Perfeito. Né? Então, se você não vai muito com o visual, pelo menos você atenta com o auditivo. Exato. Né? Agora, na época que nós estamos vivendo, não ser visual está muito difícil de não ser, né? Mas, por exemplo, olha que interessante, né? O estímulo está tamanho, né? Agora, na época de hoje, ser visual, nós estamos entrando, a gente tem que ficar atento, porque nós estamos entrando para o lado oposto, do extremo oposto. E aí, nós acabamos trabalhando a ausência de estímulo, porque está estimulado demais. Então, por exemplo, quem fica o tempo todo no computador, no tablet, no celular, os olhos dessa pessoa estão hiperestimulados. Essa pessoa não precisa de mais estímulo, ela precisa acalmar. Lembra que a gente fez acalmar os ouvidos? A mesma coisa a gente faz para acalmar os olhos. A gente faz o exercício que a gente chama do palming, né? E aí... A gente fez da outra vez. Exato. Né? E aí, lembra que nós acabamos entrando numa outra frase que menos é mais. Por quê? Porque já está com excesso. E aí, de novo, a gente volta para a palavra equilíbrio. Se eu estou com muito estímulo, eu preciso acalmar. Se eu estou com pouco estímulo, eu preciso estimular. Né? Por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, né? Ela ficou com uma parte paralisada. Ela também pode usar a visualização para estimular novos caminhos neurais para criar aquele movimento por novas vias neurais. É como se a gente tivesse, por exemplo, que atravessar um rio e a gente tem várias pontes para atravessar esse rio, e aí uma ponte quebrou, né?
ou várias pontes quebraram para atravessar o rio. A gente precisa construir novas pontes. Aquela ponte que quebrou, quebrou. A gente precisa construir novas pontes. E a visualização, ela vai contribuir para essa construção de novas pontes. E aí, quando a pessoa for fazer o exercício, aquela informação chega com mais facilidade. E aí a recuperação... Fiz muito esse exercício, desculpa, fiz muito esse exercício por causa da paralisia facial, né? Fiz muito. É. Né? Para criar novas sinapses. Exato, né? exato. Com questões nervosas. E aí, né? uma das maneiras de estimular também o cérebro e uma limitação, né? É o tato que a gente fez, né? Através do tato, do sinestésico, a gente também estimula o nosso cérebro. Quando eu não mexo, vamos dizer que uma pessoa está com uma limitação de movimento na mão, né? Por isso também o reiki é legal, né? Isso, exato. E aí, quando eu querendo fazer a ponte. Exato, quando eu movimento aquela mão, aquela região do corpo que está com uma limitação, ela não precisa fazer um grande movimento, não. Pode fazer um movimento de formiguinha, que não provoque nenhuma dor. A gente nunca vai provocar dor. Quando a gente faz aquele estímulo, a gente está acordando uma área do cérebro responsável por aquele movimento. E quando a gente toca aquela região, a gente tem sensores na pele. Esses sensores também mandam informação para o cérebro. Então está tudo conectado. Quando a gente faz o reiki, por exemplo, tem gente que faz o reiki tocando e tem gente que não toca, tá? Faz questão de técnica diferente, ou depende de quem você está atendendo, depende da região do corpo. Depende da própria pessoa também, né? Tem gente que não quer ser tocado, né? Mas assim, vamos dizer que eu estou tocando. Quando eu estou fazendo reiki tocando, eu também estou acordando a área do cérebro. Olha, eu estou trazendo amor, eu estou trazendo gentileza, eu estou trazendo calor, né? Aquele tato, energia, né? Alguém está cuidando de mim, né? Tanta gente precisa de cuidado, né? Então, simplesmente... Muita gente chora só com a simples aplicação do reiki. Exato. Se comove com o toque, exato. Né? Se emociona mesmo, exato. Uma coisa comovente para eles. Por quê? Porque sentiu, tocou, né? Então, aí que você vê como as informações se cruzam, né? Uma técnica não é melhor que a outra, elas se complementam, elas são integradas, né? E aí cabe a nós, os terapeutas, termos a sensibilidade de perceber o que o outro está precisando naquele momento, né? Precisa de mais estímulo ou precisa de ausência de estímulo? Precisa falar mais ou precisa escutar mais? Precisa tocar mais ou só, né? Chegando pertinho é suficiente, né? Exatamente. Eu preciso tocar na cabeça ou eu preciso tocar os pés para circular a energia? Uma pessoa que pensa demais, tem informação demais aqui. Vamos tocar o pé, que é o extremo oposto para trazer equilíbrio. Sim, puxar energia para os pés, né? Aliás, né, muita gente não dorme direito porque pensa demais. Aquietar os pensamentos é um desafio. Então, né? a medicina chinesa, ela fala essa questão para quem não dorme direito, né? Observa se você está pensando demais, né? E a medicina chinesa, ela fala o seguinte: quando a gente tem, a energia deveria estar aqui no chakra sexual, né? No chakra básico, é como se a gente tivesse um fogaréu ali. E imagina que na altura do umbigo é como se fosse uma chaleira de água. Você tem o fogo embaixo, você tem uma chaleira, esse fogo aquece essa água e essa água vira vapor, e esse vapor desanuvia os pensamentos. Quando eu penso demais, o fogo está na minha cabeça, a minha chaleira continua na minha barriga, e aí o fogo esquenta a água, e o que acontece? À noite eu preciso ir no banheiro.
Sim, Então, sim. por exemplo, num caso desse, o que a gente vai fazer através do self-healing? A gente vai fazer exercícios físicos para estimular a área do quadril para trazer o fogo para ali, porque lá é o lugar dele. Aí a pessoa dorme melhor. Esse é um exemplo, não é só Equilíbrio. isso, tá? Tem várias Uhum. outras coisas. Tem a questão do hormônio que eu falei, Pegando um sistema gancho nervoso, etc. nisso que você está falando, né? Que você falou dos chakras, os chakras também têm excesso de Sim, energia, né? sim. E falta de energia. Né? A mesma coisa, os Então aí pontos de dá dor de acupuntura, cabeça, né? né? Pontos de Isso. acupuntura Uhum. também. Tem pontos com Que é excesso de energia. oxidação ou estimulação, né? Exato, Uhum. exato. E aí, quando É. você começa a conhecer outra técnica integrativa, como, por exemplo, a acupuntura, a medicina chinesa, que eu também estudei, então você começa a linkar as informações, né? E aí você percebe, se eu fizer um exercício físico que vai estimular esse ponto de acupuntura que está mais fraco, vai trazer um benefício maior. Ou então, essa região aqui que está super estimulada, eu tenho que acalmar, eu vou fazer uma técnica para acalmar ali. Não obrigatoriamente Sim. eu preciso de uma agulha de acupuntura. Eu posso, através da mão e do próprio exercício e da respiração, eu posso conectar e estimular essa energia que está mais estagnada ou está super estimulada. E trazer de novo a palavra equilíbrio. E visualização também, né? Isso. Através da visualização você também consegue dar uma equilibrada em tudo isso. Visualização e relaxamento, né? Exato, exato, Os dois estão normalmente associados, né? exato. E ansiedade, você falou alguma coisa? Então, da questão da ansiedade, né? Tudo que se refere a relaxamento vai ajudar quem tem uma ansiedade, quem está preocupado, quem está agitado, quem está Entendi. impaciente, porque as informações vão se conectando e a gente vai trazendo exercícios de relaxamento que vão acalmando o sistema nervoso, né? E aí, Tá. aquilo que eu falei, né? A saúde não é só uma saúde física, é uma saúde emocional, mental, A espiritual. gente é mais do que o corpo, É, né? é, exato. E aí o equilíbrio entre essas áreas também vai ajudar a trazer, né? A acalmar a pessoa e principalmente acalmar o coração, como a gente falou logo no começo, né? Eu achei bonito você falar tudo isso, porque assim muita gente acha que o reiki é uma coisa muito simplesinha, muito bobinha, sabe? As pessoas assim, eu vejo que às vezes eu convido, não, eu sei, mas como quem diz assim, tem tantas outras coisas para fazer além do reiki, né? E você veja, você conseguiu fazer uns links do reiki muito interessantes, né? Mostrando, né? Como ele age, como ele atua, né? E essa coisa da aceitação, do permitir, também muda Sim. tudo, né? Você pode fazer um Magnify Healing, como chama? Barra de Access, pode fazer qualquer coisa. Se você for lá com a ideia de que não funciona, ou que, não, assim, não estou botando muita fé nisso, às vezes você se surpreende, porque a coisa é mais forte e te dá um chacoalhão. Outras vezes você não permite, né, a coisa fluir, porque você trava. Eu estou fazendo o reiki em você, você está falando, isso é bobagem. Ou seja, você trava e não deixa a energia que eu estou te enviando chegar. Né? Mas não precisa ir Que eu muito. sou seu no canal, É, né? Mas é através de mim que acontece. Então, é, eu exato, sou não agente, precisa né? ir muito longe. Quantas pessoas falam e não escutam o que o outro tem a dizer? Bom, a gente que é professor, né, André, a gente se bate, né? É. Porque a gente escreve e as pessoas perguntam, onde que está Então, mas isso? aí tem. Onde que está o preço? Então, Onde que está a data? Onde que está o mas horário? aí E aí você vai repetindo. Então, mas aí você percebe, né, que aí nós estamos falando de uma atenção também. A atenção também É, tem a ver com o quanto que a pessoa está centrada. E e o aí, quanto de estímulo também está recebendo, né? Porque é o que eu estou dizendo, a gente está bombardeado, e né? olha que É interessante. filme, internet, show, música, sabe, vídeo, é propaganda, né? É Exato, milhões de coisas. exato. E aí, essa questão da atenção, né?
Tem a questão visual também. Tem muita gente que tem problema de atenção porque os dois olhos não trabalham em fusão, eles não trabalham em conjunto, em equilíbrio. E isso interfere na atenção da pessoa, interfere no foco. Tipo o Porque os dois olhos não estão em equilíbrio, direito e lagarto? esquerdo, né? Então, voltando na palavra equilíbrio, né? A gente tem a visão central e a periférica, mas também nós temos o Sim. equilíbrio de direito e esquerdo. Então, se os Tá. dois olhos não estão trabalhando em equipe, nós também temos um problema de atenção. Tem muita criança que tem aqueles distúrbios de falta de atenção. Quando você vai olhar, é um problema visual. Problema visual também, que não está contribuindo para ela ter o seu foco, né? Olha, e as pessoas medicando essas crianças, que pecado, Não é né? todo mundo, mas é uma coisa para ser observada, né? E existem Sim, claro. Não, cada profissionais, caso é um caso, né? exato, e existem profissionais que trabalham a visão para diagnosticar se aquela falta de atenção está vindo da visão, né? Tá. E a neurovisão tem estudado bastante isso também, né? Inclusive a nossa terapeuta instrutora também do método Self-Healing, a Soninha, ela é ótima nessa questão da neurovisão também. E aí, o que é interessante a gente observar, né? Então, quando a gente fala de atenção, nós estamos falando também a questão do visual, nós estamos falando da atenção, nós estamos falando do aqui e agora, de estar vivendo este momento, não estar nem vivendo o passado nem o futuro. Então tem aquele trabalho incessante, eu estou vivendo este momento aqui, ou eu estou pensando numa outra coisa que vai acontecer daqui meia hora. E isso também interfere no prestar atenção. Sim. E aí, Sim. exato, e aí, se eu estou conectado com a minha respiração, estou no aqui e agora, a minha atenção está no 100% aqui e agora, e isso interfere na minha memória. Muita gente tem problema de memória porque tem falta de atenção. Muita gente Sim. tem falta de atenção porque não enxerga direito, não tem equilíbrio de visão, não presta atenção no aqui e agora. E aí um vai Também porque é muito enroscando. inquieto, né? Porque está muito, sabe, bombardeado, muito E aí, e informação. aí é uma coisa encavalando na outra. E aí, por isso que, por exemplo, naquele curso de Eu Quero Meditar, que eu tenho, né? Mas não sei como começar, o que é? É trazer a atenção através do corpo físico, né? Trazer para o aqui e agora, onde eu vou me centrar, eu vou aprender a me centrar, me organizar e trazer esse equilíbrio Sim. para eu poder me preparar para uma meditação, para ter melhor atenção na vida, para ter uma memória melhor, para uma oxigenação melhor do meu cérebro. Está tudo interligado. E de novo. E a oxigenação é fundamental para esse lance da atenção Sim, e da concentração. sim. Né? E por isso Quer melhorei. dizer, e entre milhões de Isso. outros benefícios, E né? por isso que no self-healing Exatamente. a gente sempre parte da respiração. Porque as células, todas elas do nosso corpo, precisam do oxigênio para trabalhar. Então, se não tiver oxigênio, eu não posso pedir para que elas trabalhem adequadamente, porque elas precisam da nutrição essencial, que é o oxigênio. Sim. Exato. Para o reiki também está vinculado à respiração, né? Como você estava falando. Né? A gente pede para quem aplica reiki respirar, quem recebe reiki respira. Aliás, né, eu não quero só enaltecer o reiki, todas as artes marciais, né, todas as técnicas do planeta, a yoga, né, o tai chi, jiu-jitsu, aikido, tudo na vida está ligado à Exato. respiração, né? Exato. Sabe? A verdade Meditar, é uma só. né, Ela pode mindfulness, ter não mil tem, facetas. Ela pode é, ter vários nomes, mas a verdade é única, né? Ela é uma só. Né? sim, Você pode dar sim. nomes diferentes, mas o que é Ah, sim. importante é se repete em vários lugares do mundo. Até vou me repetir, porque eu já falei isso em uma live, mas o nosso corpo é basicamente água, né, André?
som da água, o bebê, é, é outra coisa, aspecto importante junto com a respiração. Se manter hidratado. Né? Exato. Você pode ficar dias sem comer, mas sem água. Exato. Eu estou aqui, você viu, né? Estou com café, com água, o meu colágeno diário. Estou aqui mandando ver também. Exato, exato. Porque é o segredo, né? A gente precisa trocar, né? Você fez uma conexão com a gratidão que eu achei muito linda, porque eu acho que você sabe que ser grato para mim é uma escolha sábia, né? Eu vejo isso de uns anos para cá. Ser grato é ser feliz. Ele determina como vai ser o seu dia. Não você focado no que você não tem, no que você quer. Você focado, valorizando também o que você já conseguiu na vida. As pessoas que você tem, né? O ar que você respira, o lar que você tem. Tanta gente, milhões de pessoas não têm onde descansar, não tem onde encostar a cabeça. Né? Não tem privacidade, tem que fazer as necessidades na rua. Né? Eu sempre lembro de tudo isso, falo de o conforto do meu banheiro, da minha casa, da minha cozinha. Né? Então, isso é uma manifestação de paz com o universo. Só pode atrair coisa boa. Exato. Né? Exato. Eu achei lindo você já começar a nossa live de hoje, né? Focando na gratidão, porque eu acho um aspecto. Tem gente que fala, essa é bobagem de religião. Não, Não é de religião. Não tem nada gente. a ver com religião. Não é. Não tem nada a ver. Não tem nada. Tem a ver com tudo e não tem a ver com nada, né? No fim das contas. A Cristiane deu um oizinho. É um estado de ser. Chegou ela. Seja bem-vinda, Cristiane. Já está trabalhando. Então, você, né? É um estado de ser, não tem nada a ver com a tua religião, com a tua crença, tua doutrina. Isso. Sabe? É um estado de ser. Eu levanto grata porque eu tive uma noite deliciosa de sono na minha querida caminha, no meu quarto, na privacidade do meu lar, na segurança do meu lar. Né? Isso tudo já é muito para muita gente. Né? É verdade. E a gente tem e não valoriza. Exato. Fica só, não tenho carro último modelo, eu queria um Mercedes. Eu queria... Sabe, essa bobajada que você compra, fica feliz uma semana e depois já virou um carro comum. Não é? Essas coisas não preenchem, né, nesse sentido. Então, o preenchimento tem que partir da gente, acima de tudo. Né? Exato. Não ficar só naquele saco sem fundo. Ontem, eu saí com uma amiga para bater papo ontem. Nossa, poucas vezes eu fiz isso nessa quarentena inteira. Como foi bom, né? Poder conversar de máscara e tudo, mas né, a gente estava falando exatamente disso, né? Sabe, o quanto a gente tem sabe, que não valoriza, não deixa passar batido. E ela contou também de uma amiga em comum, né, que perdeu a mãe, está naquelas coisas de herança, e que, puxa, tem uma irmã que está tomando tudo, mas tudo. Já pegou a parte dela, já está tomando a outra e continua infeliz. Né? Isso me marcou muito. Eu falei, meu Deus, é poço sem fundo. Né? Você joga coisa lá, você dá. E a pessoa nunca vai estar feliz. Então, nunca vai te mas isso que você está falando, né? Aquilo que a gente estava falando um pouco tempo atrás, né? Que é exatamente a falta do amor, né? O sentir, né? A pessoa está tá na falta que ela quer pegar qualquer coisa que aparecer na frente, porque a falta está grande, né? Então, aquilo, na verdade, você percebe que ela está carente de atenção, de capacidade de prestar atenção, que ela é muito maior, muito mais grandiosa do mas que... Está tentando buscar isso de um jeito errado, né? Porque está irritante, porque está inoportuno, porque está demasiado, porque está fora da casinha, né? Então eu poderia falar, minha irmã, quero conversar, posso ir aí tomar um café, né? Sabe? Não tomar tudo da outra. Né? Exato. Então, a gente veja como as pessoas vivem inconscientemente, né? Agora você falando Eu acho que esses exercícios para o corpo
trazem a pessoa para... É. Então, por exemplo, você está falando do reiki, né, também, e da questão da pandemia e dessa coisa da falta, né? Quando a gente toca, mesmo que a gente faça um auto-reiki, e mesmo quem não sabe, não conheça a técnica, não se preocupa com a técnica, né? O simples fato de se auto-abraçar, ou de... Você faz carinho. Né? Que nem a gente começou, o primeiro exercício não foi tocar no maxilar, É uma delícia, né? esse do Eu posso maxilar. colocar, eu posso tocar o meu pescoço, eu posso tocar minha cabeça, eu posso tocar os meus ouvidos, eu posso tocar os meus ombros, têmporas, meus cotovelos, eu posso tocar o meu corpo inteiro e sentir, né? E trazer um aconchego, a trazer uma gentileza para mim mesma. Então, assim, não se preocupar muito com uma questão, mas eu não conheço a técnica, mas eu não aprendi. Não. Ai, não. É muito mais importante esse amor, né? Essa intenção, essa né? intenção, que nem a gente estava falando da mãe, né? A mãe não sabe um monte de técnica, mas ela vai lá, abraça o filho, beija, faz cafuné, põe a mão, vem aqui no meu colo, né? É isso que falta. Faz qualquer coisa. É isso que falta, né? Isso é amor, né? É. Nisso tudo vem amor. E bom humor, né? Amor e bom humor. Também. Bom, isso não nos falta, né? A Claudinha está falando aqui, ó. Desde o dia que você falou de água, Sandra, voltei a tomar regularmente. Isso. Parabéns. É Cláudia, Fico né? muito feliz que alguém me ouviu. Então, Cláudia, uma coisa você que eu... só tem a ganhar, querida. Exato. Eu queria só reforçar assim, o que a Sandra falou da água, né? Realmente, o beber a água, ele é essencial para todas as células, para a saúde das células. Todas as células do nosso corpo, fisiologicamente falando, precisam de água para sobreviver, né? Para trabalhar. E vamos lembrar que toda vez que existe uma inflamação, a gente está o tempo todo fabricando toxinas, porque o corpo está limpando, né? A gente come errado, a gente dorme errado, a gente faz um monte de coisa que não é a favor da saúde, né? Come tranqueira. Então, quando eu bebo água, eu estou trabalhando a favor da minha saúde. Por que isso? Imagina uma poça de água. Se ela fica parada ali, ela pode cheirar. O nosso corpo também, se não trocar a água do corpo, também a gente vai estar acumulando toxinas. Então, assim, eu já escutei gente falando assim, eu não bebo muita água porque eu tenho que ir muitas vezes no banheiro. Mas é essa a intenção. Olha, é essa a intenção. A intenção é essa, e tirar as toxinas do corpo. Sim. A gente tem que beber água. Aí tem pedra nos rins, não sabe de onde apareceu, né? Está sobrecarregando o corpo, não dá a água que o corpo pede. Exato. E, sabe, daí aparecem pedras e ficam tudo lá, ai, que dor, ai, que horror. Não. Então a água também tende a evitar isso. Exato. Né? E, inclusive, olha que interessante, tem muita gente que não... só o fato de aumentar a quantidade de água, estou falando água, tá? Não é café, não é chá, não é suco, água. Nada. E de, H2O. E de preferência sem gelo, apesar do calor que está aí, né? Isso aí é medicina chinesa. Mas assim... Não, eu acho que uma água temperada, né? Porque, inclusive, a água gelada faz muito mal para a digestão. É isso que eu estou falando. A pessoa que tem hábito de tomar cerveja, água, tudo muito gelado enquanto está comendo, torna mais lenta a digestão e também a absorção de nutrientes. A medicina chinesa, em relação à água gelada, ela fala o seguinte, quando você bebe água, a gente não pensa nisso, né? A água gelada vai gelar tudo aqui, né? A boca, o pescoço. Anestesiando. Só que a gente esquece que aqui na nuca está passando todo o sistema nervoso. Então você está congelando, né? todo esse sistema nervoso. Então, é muito interessante, quando você começa a pensar com um outro ângulo, você fala, opa, vou pensar 2 vezes antes de pegar meu gelo. E se colocar o gelo, não coloca o copo cheio de gelo e um pouquinho de líquido, né? Ou então uma coisa estupendamente gelada. Só para quebrar a coisa do quente, né? Tomar alguma coisa quente, que eu não gosto também. Mas
só para quebrar, então você põe as pedrinhas só para dar uma equilibrada na temperatura, Exato, né? exato. Até o sabor perde É, muito também, é algo muito gelado, né? exato, é. Só, Sônia, querida, tudo bom? só finalizando a história da água, é Cláudia, né, que tinha falado da água? Era Cláudia? Cláudia, Então, Cláudia, isso. Uhum. é muito importante a troca de água justamente para limpar as toxinas que a gente fabrica diariamente. E tem muita gente que se surpreende pelo fato de aumentar a quantidade de ingestão de água. Muita gente emagrece pelo fato de começar a beber mais água. Por quê? Porque quando você ingere mais água, você desintoxica mais rápido. E aí a pessoa E, emagrece. e para os vaidosos, além do emagrecer, ajuda a rejuvenescer Ah, também, sim, né? com Porque certeza. hidrata a pele, hidrata. Nós somos basicamente Exato, água, né? exato. Então, assim, Hidrata todo essencial. o corpo, todas as células. Exato. Então, É. fica mais bonitinho. A, Mas sa cortei você aí a, da sua linha. a saúde agradece, Opa, opa, eu tô né? aqui, ó. Meu copinho também tá aqui, É, ó. então, assim, o que eu queria falar, assim, para deixar bem claro, né? Para a gente observar ao longo do dia quanto que a gente fala sobre saúde, ao invés de falar sobre doença, né? E isso tem a Uhum. ver também com o quanto que a gente sente, né? A gente está amando a si mesmo também, né? O quanto que a gente está sendo gentil com a gente mesmo. Ou a gente só está se chicotando, se Ah, é, culpando, tipo, né? né? É, Os católicos ortodoxos aí, antigos, né? Que se autoflagelavam, né? então, mas Tem os árabes também, tem, né? Tem uma linhagem dos existe um árabes que fazem histórico, também. né? Mas assim, mesmo sem essa questão histórica, né? Muitas vezes a gente acaba se condenando, né, por alguma coisa errada. Mas se a gente focar, tudo bem, eu fiz uma coisa, não deveria ter feito, então desculpa, né? Eu vou fazer melhor da próxima vez, vou me esforçar para fazer Sim. melhor, né? Então, Uhum. vou me esforçar para fazer melhor. Então, cada dia eu vou me tornando um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. A nossa saúde também é assim, né? Eu não sei nada sobre Sim. saúde, mas eu vou aprendendo um pouquinho cada dia e eu vou melhorando, eu vou melhorando. Quando você vai Uhum. ver, você está já está trabalhando a prevenção, já está na saúde, Sim. prevenindo qualquer outro problema e não fala mais em doença. Por quê? Porque É. você foi melhorando cada dia e mudando esse foco, né? E tudo isso por quê? Porque Sim. a gente também trabalhou o relaxamento desse sistema todo que nós temos, que muitas vezes está estressado, na grande maioria das Sim. vezes, né? E Exatamente, no né? estresse a gente não cura nada. A gente precisa entrar no sistema de relaxamento para acionar o nosso sistema natural de cura que todo mundo tem, Sim. né? E aí é para tudo, né, Andréia? Para um câncer, para um lúpus, para Qualquer qualquer coisa. doença autoimune, para qualquer doença bacteriana, virótica. O estar nesse estado, né? Você pode até contrair um vírus, mas ele vai ter um efeito no seu organismo muito, quase imperceptível. Exato. Perto de quando o vírus pega alguém já com diabetes, com um problema pulmonar, já com o organismo debilitado Hum. e gente aí de 30 anos tem morrido. É. Né? O, o, Então, não é a sua idade que conta em tudo isso, é como eu cuido do meu corpo no diariamente, né? exato. Uma coisa que você falou sobre a E, palavra imunidade, vamos lembrar que uhum, exercício de respiração também contribui para aumentar a imunidade. Então, os exercícios de com respiração. certeza. É, então, os exercícios de respiração que a gente comentou hoje, né? Eles também ajudam a aumentar a imunidade. O reiki também ajuda, né? Sim, Tudo que a sim. gente Eu falou falo, hoje. tenho amigas aí que estavam lidando com câncer. Eu falei, gente, venham fazer curso de reiki. Ah, mas eu não agora, imagino, vou aplicar reiki em quem? Eu estou com câncer. Exatamente, para você se auto-aplicar. Primeiro você vai cuidar de você em outro momento, né? Depois você estiver curada e o reiki te ajudar, aí é outra história. Aí você vai fazer nos outros. Nesse momento,
o teu corpo está dizendo, preste atenção em você, né? Isso, isso. Então não é o reiki fazer curso de reiki só para fazer no outro. É, Essa ideia não é é, bem assim. Você tem que estar bem para aplicar no outro. é. A Cláudia falou alguma coisa aqui para mim que eu estou tentando mexer. Deixa eu ver Então, aqui. alguém tem alguma pergunta do que Para a gente continuar falou? essa terapia. Sim, Cláudia, continue. E só queria te lembrar uma coisa: esse beber água não significa que você tem que tomar 2 litros em cada sentada, tá? Mas é assim, isso que eu e a Andréia estamos fazendo. Dá umas biricadinhas, assim, sabe? Uns E vai golinhos, que daí o hidratando, corpo vai absorvendo, vai né? hidratando. Então não precisa sentar e tomar 2 litros de água, isso é agressivo, É. tá? Não é essa prática que eu estou propondo, não. Não, é Tá? Para gradativo. esclarecer, né? Porque as É, pessoas podem me entender errado, né? quando uma E pessoa. você vai aumentando Exato. tomava só um copo por dia, agora já Quando, estou tomando quando, dois. Ótimo, quando a vai pessoa não tem o aumentando. hábito, Desculpa. a sua internet ficou um pouquinho. Peraí. A sua internet Dá está um uns pouquinho. gapzinhos. Passa das 5 horas, começa a ficar Isso, meio estranho. isso. Então, assim, uma dica que eu dou para quem tem dificuldade de beber água, né? É assim, toda vez que você for ao banheiro, né? Aí você volta e toma um pouquinho de água. E aí você vai acabar criando um ritmo, né? De lembrar a si mesmo, Um hábito, né? saiu, entra novo líquido, Saudável. né? Aí saiu, entra novo líquido. E aí com isso você vai aumentando também a quantidade que você Mantém. bebe, né? Isso. E a limpeza é circular, né? Exato. E vamos lembrar uma coisa, fisiologicamente falando, quando a gente sente sede, isso quer dizer que a gente já está desidratado. Não é que é hora de Olha só. começar a beber água, não. Quando a gente sente sede, quer dizer que você já deve ter começado lá atrás. Deveria ter começado a beber água. É, o sentir sede já está dizendo que você está desidratado. Né? Sim, Então, isso é exatamente. uma informação poderosa, né? Assim, fisiológica, mas poderosa, porque, opa, se eu tô com sede, quer dizer que eu já passei da hora de começar a beber água. Sim, É. sim, exatamente. Vai criando os cristais, né? Nos rins. Eu tenho uma história aí que eu não me lembro agora para contar, mas vou procurar até para eu contar isso numa próxima live. Porque parece que o corpo, se você não supre essa necessidade da água, né? Imagine, como você está dizendo, se agora eu estou com sede, é porque eu já estou desidratado, então eu já realmente tinha que ter começado a tomar antes de eu Antes. sentir isso, Exato, evitar isso. Por isso exato, que os golinhos fazem esse exato, preenchimento, exato. né? Você toma ali um golinho, puxa, põe o copo ali. Exato. Mas sempre andar com uma garrafinha pendurada aí no pescoço. Né? Eu, por exemplo, aqui, meu apartamento aqui, da mamãe, tem uma escada, né, que separa os ambientes. Então eu deixo uma garrafa de água lá embaixo e deixo uma no quarto. Onde eu tô tem uma garrafa Exato, d'água. Porque exato. se tiver que levantar para buscar, eu sei que eu não vou. Aham, Entendeu? Daqui um pouco. Deixa eu terminar isso aqui. aham, Deixa eu terminar de falar com ele. Deixa eu terminar de fazer. E você não vai, você não toma é, água, você não ouve teu é, corpo. Você se distrai e vai, ó, exato. e tá É. judiando do teu corpo, E né? para quem está trabalhando muito tempo no computador também, o computador Deixa do lado. Né? ele envolve a gente de um jeito que a gente esquece de piscar, esquece de Isso, olhar para longe, esquece de beber água, esquece de ir ao banheiro, esquece de se mexer, e tá isso, anestesiado. exato, e isso é na direção oposta da saúde, Hipnótico. né? Exato. A palavra é essa, hipnótica. É, Computador e celular é é, hipnótico. Então você, daqui um pouco eu vou. Você vai se dando desculpa e não é. faz. Né? Alguém tem Na alguma hora que você ia pergunta? levantar, alguém liga, É, né? Aí, é, clá, 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 é. né? Alguém Pergunta, tá gente. fazendo alguma pergunta aí que tem alguma dúvida que eu posso ajudar? A Cristiane está É. falando que estava com dor no rim direito, começou a tomar mais água, claro que eu pedi no curso de reiki, né? A Eu Cláudia falo falou que muito disso. a Cláudia falou que nós temos esses recursos dentro de nós, sim, nós temos. Sim, você vê. E E a gente não falou nada de excepcional, né, não, Claudinha? Nós estamos falando aqui de coisas coisa simples que simples. fazem toda uma diferença. Exato. Né? E quando a gente fala de coisas simples, também inclui
o tempo não precisa ser um grande, uma montanha de tempo, né? Pode ser uma coisa de 1 minuto. Não, Quando a gente fez aquele toque no maxilar, logo no começo da live, uma delícia. quanto tempo a gente ficou? 1, 2 minutos no Hum, máximo? E foi um nada, relaxamento no máximo. profundo. Quando a gente fez o exercício da bexiguinha no pulmão, 2 minutos no máximo. Você percebe? Não Sim. precisa fazer. Eu não tenho 1 hora para fazer Aí tem que exercício. separar uma Não, hora, né? não. Eu gosto muito de ensinar as pessoas a usarem os tempos inúteis para se tornarem úteis. O que eu quero dizer com isso? Isso, você falou isso da outra vez, eu achei muito É. legal essa proposta. Então, por exemplo, o Hum? que são esses minutos inúteis para se tornarem úteis? Eu ensino exercício para fazer na fila do banco, eu ensino exercício para fazer enquanto você está esperando o café passar, eu ensino tá esperando a água do macarrão ferver? Tem exercício para fazer. Está esperando o Estava Uber, né? Que esperando está na o moda, Uber. 99. Por exemplo, se você está dirigindo, parou no farol, aí lá está segurando o volante, O o volante. farol está fechado. Em vez de você xingar que o carro não anda porque está no meio do trânsito, tem exercício para fazer essa hora, em vez de xingar o carro do Você é lado. paulistana, né? É o farol, né? Por isso que quando é semáforo. E aí, assim, a parte engraçada não deixa de ser engraçado, pelo menos para mim, Sim. é que Ah, não. acreditem se quiserem, eu sou carioca. Aí, Olha! como eu sou clara, né? Aí eu brinco que eu sou Ah, carioca da Clara, porque da gema eu não tenho nada. carioca da Clara. Você é carioca. O É. teu sotaque é Não, bem paulistano. não, mas é que eu nasci e vivi só 6 meses e fui para São Paulo com os meus pais. Ah, Então, então assim, tá certo. eu não absorvi nada da cultura, né, Cultura do Rio de carioca. Janeiro. Então, por isso que eu brinco, eu sou carioca da Clara, porque da gema eu não tenho nada. Está mais identificada com os Estados Unidos do que com o Rio, né? Se for brincar. É verdade, é verdade. Muito legal. Então, Vamos ver, tem perguntas, eu Andréia? não vi Vamos ver nenhuma. aqui. Eu não sei se alguém quer fazer uma. Cristiane, Márcia, aí o pessoal que está assistindo. Sônia, querida, tudo bom? Sônia também já me deu uma entrevista aqui, a Vólia também. Precisa voltar, né, Sônia? E não temos perguntas. Eu acho que nós fomos bem claras hoje, É, bem didáticas, né? Mais você do que eu, que a live é sua, né? obrigada. É a convidada. Não sei se faltou eu te perguntar alguma coisa que você queira complementar, Andréia. Eu acho que está bem. Ah, sim, eu queria convidar É, quem quiser participar da minha série de 21 dias gratuito. Começou dia 1º de outubro. É só se inscrever no meu isso site. eu ia te perguntar, são gratuitos esses que você comentou? A série 21 dias é gratuita. Ela começou dia 1º de outubro, mas ainda dá tempo de participar, porque vai até dia 31, então dá tempo ainda. E essa série de 21 dias, ela chama Como Cuidar da Sua Saúde em 7 Minutos Diários. Então são 7 minutinhos que você vai tomar do seu tempo de 24 horas, né? Eu coloquei o Sim. título desse jeito, que assim, tempo não pode ser a desculpa. Você pode me dar qualquer outra desculpa. Não quero fazer, não gosto, não é minha praia, qualquer coisa, mas o tempo não pode ser desculpa. Eu também sabe que eu gosto dessa coisa das esperas, né? Eu sou da terapia também corporal, né? Da bioenergética, e eu sempre falo para as pessoas, gente, quase todo mundo, uma época na vida, desenvolve problema nos joelhos, né? E as pessoas não sabem por quê. Né? Que joelho foi feito, é uma articulação, ela foi feita para andar. As pessoas param, esticam a perna o máximo que podem, e o que acontece? O peso todo do corpo vai para o joelho em vez de ir para os pés. É. Então eu sempre falava, gente, está esperando o ônibus, está esperando abrir o banco, sei lá, qualquer lugar que você está, precisa ficar em pé por alguma razão, dando aula, né? Quem dá aula em pé, eu já não dou mais. Né? Para mim é muito, ficar 8 horas em pé já não dá. Mas quando eu usava, eu tentava me lembrar, olha, não estica as pernas, senão à noite você vai estar com esses joelhos quadrados, inchados, né? Porque ele incha tanto que chega uma hora que ele não fica mais redondo, ele fica quadrado. Uhum. Né?
E eu ensinava, gente, lembra de flexionar um pouquinho os joelhos quando estiver parado, para não forçar os joelhos. Né? Se você jogar o peso do corpo para os pés já tem até o formato de base, né? Então faz toda uma diferença isso. Hoje você pode estar com os joelhos quadrados, avançados, né? Ele incha tanto que chega uma hora que ele não fica mais redondo. E eu ensinava, gente, lembra de flexionar um pouquinho os joelhos quando estiver parado, para não forçar os joelhos. Né? Se você jogar o peso do corpo para os pés já tem até o formato de base. Né? Então faz toda uma diferença isso. Hoje você pode estar com os joelhos quadrados, avançados, né? Ele incha tanto que chega uma hora que ele não fica mais redondo. E eu ensino um pouquinho os joelhos quando estiver parado, para não forçar os joelhos. Né? Se você jogar o peso do corpo para os pés já tem até de base. Né? Então faz toda uma diferença isso. Hoje pode estar com os joelhos quadrados, avançados, né? Ele incha tanto que chega uma hora que ele não fica mais redondo. E eu ensino um pouquinho os joelhos quando estiver parado, para não forçar os joelhos. Parou? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Andréia congelou. Gente, eu acho que vamos ter que encerrar, então, porque complicou agora a coisa. Quero agradecer a presença de todos, se vocês conseguirem me ouvir. E muito obrigado. Obrigado a todos. E desculpe aí o inconveniente. Vamos ver se ela tenta entrar de novo. Mas muito obrigada, gente, pelos comentários, pela participação de vocês. E a Andréia voltou. Vamos ver se a gente consegue finalizar direitinho isso daí. Espera aí. Aê. Obrigada. Olha. Conseguiu. Nossa. Não sabia como sair dessa, tá? Então, a internet duplicou. Ela fica dando looping. Você não consegue parar, é um inferno. Já nos livramos dela. Então, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, Sandra. Agradecer você, né? Obrigada, querida. E agradecer o tempo que todo mundo disponibilizou estando aqui. Para nós, né? Não é? Sempre um prazer estar com você. Adoro a sua alegria, adoro a sua... Acho você para cima. Muito amor no coração. Muito obrigada. Gente, obrigada. Põe o seu Instagram aí, o telefone, alguma coisa, Facebook, antes da gente fechar. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Sandra. Diga. Não, obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada. Se alguém precisar... Obrigada por todos que estavam presentes. Obrigada pela presença de todos. Obrigada. Tchau. Temos o que fazer.